Olá, aluninhos, tudo bom? Já no finalzinho aí do nosso curso, nossa nona aula, já a nossa aula de revisão. Mas o bom dessa aula é que a gente vai conseguir ver tudo que a gente viu até agora no nosso curso, fazer aquela super revisão, tirar todas as dúvidas que ficaram aí ainda apontando, aquela pulguinha atrás da orelha, para que a gente possa fechar o nossa disciplina aqui de farmacotécnica, tá? Com um bom conceito para que vocês realmente entendam aí tudo que a gente passou para vocês nesse período que a gente ficou junto, tá? Só para iniciar, vocês lembram que lá na primeira aula a gente começou a falar sobre alguns conceitos e tal, e eu trouxe para vocês uma técnica, né? E essa técnicazinha, ela vinha ao longo do nosso curso, dando algumas dicas, informações importantes, curiosidades, e eu pedi para que alguns alunos pudessem aí estar passando o e-mail para a gente com um nome, sugerindo um nome para essa técnica, tá? Eu recebi vários e-mails, tá? Diversas mensagens de vocês, e aí a gente viu alguns nomes que se repetiam sempre, tá? E, então, a nossa técnica, dessa vez, ela ganhou não só forma, mas ela também ganhou nome, tá? Então, a pedido de vocês, o nome da nossa técnica é Renata. Então, toda vez que vocês estudarem aí, forem lá ver o material de vocês, no material escrito já vai estar lá o nomezinho dela, tá? A nossa Renata, que nos acompanhou aí durante esses nossas aulas, que trouxe várias dicas para vocês, tá? Ficou muito feliz pelo nome que vocês deram a ela, tá? Então, para a gente começar essa nossa aula, vamos deixar a Renata descansar um pouquinho e falar, né, sobre tudo que a gente viu desde o princípio aqui das nossas aulas. Então, ó, só para a gente dar uma recordada, na primeira aula, a gente já veio trazer alguns conceitos básicos que eram importantes para que pudesse ser introduzido aí essa parte de farmacotécnica para vocês. Tá? Então, como conceitos básicos, a primeira coisa foi entender qual era o ramo, onde se encaixava a farmacotécnica. Então, a farmacotécnica é o ramo da farmácia, que tem como objetivo manipulação de alguns princípios ativos para a preparação de fármacos para a fabricação dos medicamentos, como também cosméticos. Nós também vimos e falamos sobre cosméticos aqui. Tá? Então, todos os produtos que precisam de manipulação, ou até parte mesmo industrial, que a gente viu que também pode chegar até a escala industrial, para se produzir um produto, aí a gente tem a nossa farmacotécnica atuando. E ela serve, né, para desenvolver novos produtos e também para estudar sua relação com o meio biológico. Serve como técnicas de manipulação. Nós vimos algumas técnicas, nós fizemos já de carbopol, encapsulamento, o nosso xarope. Então a gente conheceu aí um pouco das técnicas de produção, né, da produção de alguns produtos farmacêuticos e dentro de todas as formas farmacêuticas, até mesmo nas formas especiais, a gente falou um pouco das diferenciadas, né, que a gente trouxe, como produzir a nossa gominha de colágeno. Formas farmacêuticas, a gente conheceu um pouco sobre elas, falou sobre cada uma e suas diferenças, e também as interações físicas e químicas entre o princípio ativo, tá aqui, ó, deixa que entre o princípio ativo e o próprio princípio ativo recipiente, princípio ativo e veículo, que a gente precisa ver essas compatibilidades para que a formulação seja inteira, tá? Ela não venha a ter quebras, nem oxidação, nem nenhum produto, como a gente viu já nessa aula, na aula 1, a gente falou um pouco sobre isso. Então, existem diversos fatores que vão estar influenciando na formulação. Uma delas é justamente essa interação entre esses produtos, o recipiente, o veículo com o princípio ativo ou o princípio ativo com outros princípios ativos, caso a formulação exija mais de um princípio ativo, tá? Então, a gente viu nessa aula aí esses conceitos importantes, como também a gente viu o conceito de droga, fármaco, medicamento, magistral e oficinal. Só para a gente dar uma lembrada, o fármaco e a droga não são a mesma coisa, tá? Então, ó, droga é toda aquela substância que vão alterar no nosso organismo, mas que não tem fim terapêutico. Então, eu usei uma substância que me fez qualquer alteração química no meu organismo, eu estou usando uma droga, que pode ser benéfica, pode ser maléfica, tá? No caso do fármaco, não. É uma droga também, porque ele vai estar fazendo alterações químicas no nosso organismo, mas vai trazer benefícios por elas ter finalidade terapêutica. Então, o fármaco é uma droga, mas então a droga é um fármaco. Isso a gente deixou claro também nessa aula. E os medicamentos, ele pode ser magistral ou pode ser oficinal. Qual a diferença de um para o outro? O magistral é aquele que eu sigo lá, uma prescrição para fazer a formulação.
E o oficinal, ele também pode ser manipulado, mas ele já existe protocolos específicos e farmacopeias específicas, que uma tintura de algodoeiro, por exemplo, é uma delas que já está descrito, determinado, em uma formulação individualizada, tá? Então, existe essa diferença entre medicamentos, mesmo dentro da manipulação deles. Isso a gente já tinha visto também, genéricos, similares, referência, que eu acredito que vocês já viram até em outras disciplinas aí desse curso de farmácia. A outra coisa importante que a gente viu nessa aula foi que os medicamentos, eles levam 3 denominações, tá? O nome químico, o nome genérico e o nome comercial. E aí eu trouxe o exemplo de um medicamento que é conhecido de todos, que é o paracetamol, tá? Muita gente já fez uso dele, ou pelo menos conhece esse produto, tá? Que é um analgésico, e ele tem como nome químico o nome aminofeno, que é um nome que não é muito utilizado, mas que também é o nome do paracetamol. O nome genérico dele é exatamente o paracetamol, tá? Esse é o nome genérico que é conhecido de todos. E o nome comercial mais conhecido dele, que é o referência, é o Tilenol, que é que já está no mercado também há muito tempo e todo mundo conhece, ou o Tilenol ou o paracetamol, sabendo que são os mesmos produtos. Então, a gente viu que tem essa diferenciação aí pela nomenclatura, são nomeados de 3 formas. E que todo o veículo ou princípio ativo, que é esse que eu vou pular para falar sobre as características dele, mas o veículo e o recipiente é onde vai lá o princípio ativo da droga. A gente também já falou sobre ele. Foi outra denominação que a gente tinha explicado aqui. Então, eu tenho meu princípio ativo lá, meu fármaco que vai estar atuando, e para ele atuar, eu tenho que inserir ele no organismo. E como eu faço isso? Às vezes é uma quantidade tão ínfima que eu tenho que produzir um produto. E para isso, eu acrescento ele em um meio, que é um recipiente, se for pó, ou um veículo, se for líquido, para que possa ser feita a administração. E todo esse recipiente ou veículo, ele vai servir para dissolver, suspender, misturar, né, homogeneizar, administrar e confeccionar o meu produto farmacêutico final. Então, eu vou ter aquele produto que para ter essa finalidade, né, para ser administrado, para ser confeccionado, muitas vezes não depende não só do princípio ativo, mas também de um recipiente ou de um veículo onde eu vou estar adicionando esse princípio. E a gente viu também que uma das características principais deles é que eles são inertes, não vão estar atrapalhando na função do princípio ativo. E aí a gente começou a estudar uma outra aula que falava sobre as matérias-primas. Essas matérias-primas, a gente viu as substâncias mais utilizadas em manipulação, como também a gente viu aí a determinação, a descrição do que é uma matéria-prima pelos órgãos regulamentador aí, a nossa Anvisa, que já fez o Manual de Boas Práticas de Manipulação, colocando essa descrição. Então, ó, matéria-prima, que são substâncias ativas ou inativas, que se emprega na fabricação dos medicamentos e demais produtos abrangidos pelo regulamento técnico, que é a RDC 67, né, de 2007, tanto a que permanece inalterada, quanto a possível de modificações. Então, se eu tenho lá escrito, mas eu modifico alguma coisa, também vai ser alterado nesse documento. Mas todas as matérias-primas vão estar descritas aí nesse documento, que é um regulamento, que é o Manual de Boas Práticas de Manipulação, que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Controle, fez aí já, deixando bem claro para a gente. Então, daí a gente retirou algumas determinações, algumas substâncias que são mais utilizadas, né? Que são as matérias-primas aí mais utilizadas nas farmácias de manipulação e nas indústrias, tanto para medicamentos como para cosméticos. E a gente falou um pouquinho sobre elas. Então, ó, só para a gente dar uma lembrada, a gente falou sobre ácido benzoico, ácido salicílico, ácido bórico, entre outros ácidos. E a gente viu que cada um tem uma função diferente. O benzoico mesmo tem uma função antibacteriana e antifúngica. E vai ser diferenciado apenas aí pela quantidade de concentração. Mas quanto mais porcentagem ele tiver do ácido, vai ser mais antifúngica. Quanto menos, mais antibacteriana. Isso lá na outra aula está bem descrito para vocês. Tá? O ácido salicílico ele tem ação queratoplástica em uma concentração e queratolítica em outra concentração. E a gente já viu também que queratoplástico e queratolítico, né, o que é cada determinação dessa. Mas só para a gente dar uma relembrada, já que é uma revisão, lembra que plástica a gente está reconstruindo. Tá? Então, quando eu falo queratoplástico, eu estou fazendo uma reconstrução através da produção da queratina. Então, minhas células lá, os queratócitos, eles estão produzindo queratina
para poder fazer aí essa ação, né, de plástica da própria reconstrução da pele. E queratolítica, lítico, lembra sempre quebra. Falou em lítico, falou em quebra. Então, a mesma questão das queratinas, sendo que os queratócitos aí vão estar sendo obrigados a fazer a quebra em vez da produção, tá? Só para que a gente diferencie. A gente falou também sobre os ácidos bóricos, lático, né? E o EDTA, que é outro tipo de ácido também muito utilizado. Então, ó, o ácido bórico, ele tem ação antisséptica e levemente adstringente, muito utilizado em produtos de cosméticos, por exemplo. O lático ele é usado como acidificante e também antipruriginoso. Existem muitos peelings à base de ácido lático, a gente chegou a falar dele também quando a gente falou nessa aula de matérias-primas. O ácido etilenodiamino tetracético, que é o nosso EDTA, ele é um ótimo conservante e estabilizante. Ele é usado além da parte de medicamentos, usado também em cosméticos, você vai encontrar ele em alimentos. Tá? Ele é um ácido que é usado de forma para conservar, estabilizar formulações. Então, ele é muito usado. A gente falou sobre outras matérias-primas, como a água destilada, a importância da água destilada, tá? Que ela não é livre, não tem nenhuma modificação de cargas, mas ela diminui a quantidade de sais que estão presentes nela, né? De cloreto, essas coisas que aí vai diminuir, não vai estar interferindo tanto nas formulações, tá? O álcool etílico, que é outra base muito utilizada, o álcool 70, que aí eu falei que a gente pode estar manipulando, fazendo até em casa mesmo, álcool 70, que é muito bom para fazer asepsia, somente de locais para fazer a utilização como uma bancada, ou uma coisa que você precise ter um lugar que seja livre realmente de bactérias, aí você pode estar usando o álcool 70, tá? Lembrar que é 70 de água para 30, 70 de álcool para 30 de água, e aí você pode estar fazendo essa diluição própria em casa ou comprar o álcool 70 já pronto. E as bases peroladas, que a gente chegou até a falar já quando falou sobre shampoos e tal, que é uma base muito utilizada para fazer aí os nossos shampoos. Outras matérias-primas que a gente viu foi o amido, né? Que o amido é derivado aí da glicose, a gente viu que tem quase a mesma formulação. Tem ação antipruriginosa também, tá? E também serve como um absorvente e emoliente, então é muito utilizada tanto em medicamento, como é utilizado também em produtos de cosméticos. A cânfora, que também é utilizada bastante, principalmente a gente vê em muitos em ungüentos, uso de cânfora e do mentol, né? Tem ação rubefaciante, que é para deixar vermelhinha a pele, né? Vai aumentar aí a circulação local. Antipruriginosa, diminuir coceira, diminuir prurido. Antisséptico e analgésico suave, porque ele vai estar fazendo aí, uma analgesia local leve, tá? Analgesia que você não vai sentir nada, mas às vezes a gente passa o produto com a cânfora e sente ficar aquela coisa geladinha, dormente na região que você fez, justamente porque ele faz esse tipo de analgesia suave. Outras matérias-primas, que são usadas principalmente como base aí, que a gente usa para fazer a base de um produto. Então, o gel de carbopol, que a gente até aprendeu a técnica de como produzir esse gel, né? O creme lanete ou a cera lanete, lanolina, vaselina, o próprio óxido de zinco, alguns óleos, a gente falou sobre óleo de semente de uva, óleos de amêndoas, óleo de silicone, que são aí utilizados como base para estar recebendo o princípio ativo e fazendo um produto que vai ser finalizado e entregue para o cliente ou o paciente, quando for o caso, de farmácias de manipulação. Tá? Então, a gente nessa segunda aula viu aí as matérias-primas, a gente viu as que mais eram utilizadas, né? E por que cada uma era utilizada. Dúvidas, vai lá na aula, pega e dá uma relembrada, mas basicamente foi isso aí que a gente viu. Na terceira aula, a gente já começou lá com a nossa Renata, né, que agora já tem nome, falando um pouquinho sobre as formas farmacêuticas. Ela veio trazer pra gente, né, o que eram essas formas farmacêuticas e o que diferenciava as formas, né, das fórmulas farmacêuticas. Então, ó, só pra gente lembrar, formas farmacêuticas é o estado final que as substâncias medicinais vão se apresentar. É como se apresenta aquele medicamento depois de produzido. Então, depois de submetido a uma ou mais operações ou técnicas farmacêuticas, a gente tem um produto final. Então, esse produto final está numa forma farmacêutica específica. Né? E são executados com a finalidade de facilitar a administração, visando o melhor efeito terapêutico. Então, a principal finalidade de uma forma farmacêutica é determinar a sua via de administração. Então, dependendo da via de administração, eu vou escolher a forma farmacêutica necessária. Às vezes, até o grupo também de pacientes, seja crianças, idosos, a gente também tem uma forma farmacêutica específica para eles.
né? Então, a gente viu aqui essa imagem, viu em várias aulas que eu trouxe para vocês, exatamente especificando os tipos de formas farmacêuticas que são presentes hoje no nosso mercado. Então, a gente tem formas sólidas, formas líquidas e semissólidas. A gente viu que tem outras formas diferenciadas, especiais e extemporâneas que eu trouxe numa aula extra para que vocês tivessem o conhecimento dessas formas farmacêuticas também. Então, ó, as formas líquidas, aí a gente dividiu os líquidos oral, tópico e parenteral e falamos sobre os orais dentro das soluções verdadeiras, suspensões e emulsões, né? A gente conheceu quais são esses tipos de soluções. Tem as soluções verdadeiras porque às vezes as suspensões acreditam ser soluções, mas não. Então, soluções verdadeiras são os xaropes, os LX, né, que estão aí dentro das soluções verdadeiras. As suspensões e as emulsões, só para a gente dar uma lembrada, ó, soluções são as próprias soluções de xaropes e os LX. E as suspensões, para que a gente consiga diferenciar um do outro, são as formas farmacêuticas que são compostas por duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida, onde a gente tem um sólido insolúvel que está disperso, né, em um líquido contínuo, que é o nosso dispersante. Então, a gente vai ter basicamente essa configuração aqui, onde tem um pó que quando você deixa ele em descanso, ele vai ceder e você vai ver que forma aí duas partes, né, que ele não é heterogêneo, não é homogêneo, ele é heterogêneo, você vai ter uma parte mais líquida e a parte sólida. E para usar, eu até expliquei, sempre uma suspensão, antes de usar, tem que ser feita a suspensão daquele pó que está ali. Então, tem que ser feita a agitação para que essa suspensão fique homogênea e possa ser administrado esse medicamento. Essa foi a parte mais importante em relação à suspensão, que eu fiz mais questão de frisar aí para vocês. Então, as soluções, a gente tem misturas homogêneas agora, porque aí também tem duas fases, né? Mas elas vão estar misturadas, vão estar dissolvido o soluto no solvente, onde a gente vai ter uma solução, não mais como a suspensão, né? Que eu tenho um dispersante que vai estar ali sobressaindo e quando pode decantar, não vai acontecer isso aqui nas soluções. Então, são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias que vão resultar em um produto final com uma única forma, tá? Uma única fase. E o aspecto é límpido, tá? Não tem resíduos em soluções. E aí a gente viu soluções verdadeiras como os xaropes, que são preparações aquosas, que contêm açúcar, como a sacarose, em concentrações próximas à saturação. A gente viu que é muito açúcar mesmo no líquido, que vai ser cozinhado, a gente viu a técnica do xarope, né? Vai ser aquecido e vai formar aí como fosse um mel, uma solução hipertônica à base de açúcar, que é bem próximo da saturação, muito próximo mesmo. Se colocar um pouquinho, um grãozinho a mais, ele açucara. Então, esse equilíbrio, esse ponto aí, onde a gente consegue a formação do nosso xarope. E a gente viu que dentro dos xaropes, existem os edulitos, que são formas de xaropes sem açúcar. Então, são formas líquidas que também são edulcoradas, isenta da sacarose, não vai ter o açúcar, e pode ser soluções ou suspensões. A gente vê mais os edulitos em soluções em vez de suspensões, tá? E também pode ser conhecido como xarope sem açúcar ou xaropes para diabéticos. E como é que eu vou aplicar, como é que eu vou administrar, né, um xarope em um paciente que não pode estar recebendo açúcar, já que ele é uma solução hipertônica, quase em saturação de açúcar. Então, os edulitos, ele veio hoje dentro da indústria farmacêutica, dentro dessa técnica da farmácia, né, para poder trazer isso, essa possibilidade de administração nessa classe de pacientes. E aí eu tenho os meus LX, que também é um tipo de solução verdadeira, né? Que são soluções alcoólicas, medicamentosas, que são edulcoradas à base de sacarina ou glicose. Então, eles recebem aí para poder ter um sabor, né? Mas ele tem uma formulação que contém aí álcool em concentrações específicas, não é quantidade exagerada. Então, existem alguns tônicos, alguns LX hoje no mercado, onde vocês ainda encontram esse tipo de formulação. Não existem muitos medicamentos com esse tipo de formulação, mas sim, até porque não é todo tipo de classe de pacientes que podem estar tomando medicamentos que contêm, mesmo em pequenas quantidades, soluções alcoólicas. A gente viu também as emulsões, que também é uma formulação líquida oral, né, que está dentro daquela classificação de soluções, suspensões e emulsões. As emulsões são preparações obtidas pela dispersão de duas fases sendo líquidas, que são immiscíveis ou praticamente immiscíveis, como a água e o óleo, né? Ou seja, elas vão
na agitação elas podem até se misturar, mas elas vão sempre fazer fases distintas, elas vão separar em fases, e a gente viu que as emoções, elas se estendem além dos medicamentos orais, ela também vai além, fazendo outros tipos de formulações para uso tópico, né, que a gente falou em outras aulas, mas que aí a gente fechou nessa parte de soluções, na parte orais, das formulações líquidas. Quando a gente falou em semissólidos, as aulas de semissólidos, a gente tratou um pouquinho também de emulsões, só que emulsões para uso tópico. Então, ó, aí a nossa aula sobre formulações de medicamentos semissólidos, formas farmacêuticas semissólidas, a gente veio trazer também outras especificações. E nessa aula a gente conheceu um pouco sobre a pele, sobre as suas camadas, sobre as estruturas, né, os nossos queratócitos, que são as células que vão estar produzindo a queratina, colágeno, elastina, e a gente conheceu um pouco também sobre toda essa parte estrutural para entender como funciona a maioria das substâncias, das apresentações das fórmulas semissólidas. Então, ó, lembrar que todas as formulações semissólidas vão ter essa aparência homogênea, com consistência e também algumas pegajosas. A aplicação pele ou mucosa, para isso que essas fórmulas são elaboradas para esse tipo de administração, e tem a finalidade de uma ação local ou de uma penetração percutânea. E daí a gente estudou um pouquinho sobre aquelas camadas da pele para ver até em que grau essa penetração aí pode acontecer. E que a indicação das formas semissólidas, que foi uma curiosidade do nosso emoji curioso, né, que veio trazer, é exatamente quanto ao grau de penetração. Então, dependendo do grau de penetração daquela forma farmacêutica semissólida, eu posso estar verificando aí qual a indicação para aquele tipo de tratamento ou produto. Então, a gente viu que existe essa penetração com uma ação tópica, epidérmica, que aí eu tenho emolientes e protetores, tenho antibacterianos, tenho desodorantes, né? Eu tenho ação tópica endodérmica, que aí já entra numa segunda camada da pele. Anti-inflamatórios, anestésicos locais, antimicóticos. E para uma ação hipodérmica mais profunda, onde chega na camada próximo ao tecido adiposo já, eu tenho a aplicação de hormônios, anestésicos locais também e alguns anti-inflamatórios que eu posso estar introduzindo diretamente nessa camada. Então, de acordo com a ação que eu quero, que seja mais hipodérmica, na parte mais superficial, epidérmica, eu vou ter aí qual o tipo de produto que eu vou estar utilizando. E aí a gente viu que tem produtos como no caso a pomada, né, ele faz uma ação mais epidérmica, mais superficial. Tá? Então as pomadas elas podem ser modeladoras, protetoras e até aquelas pomadas anti-rugas que a gente vê. Porque eu quero uma ação mais superficial daquele meu produto. Por isso que eu uso aí as pomadas. As pomadas, por exemplo, para manter uma proteção, como no caso das protetoras, contra o suor, o calor, para evitar assadura de bebê, contra o xixi. Então, esses que fazem essa camada protetora, esse filme protetor, onde diminui a entrada aí de água ou de outra substância, são as pomadas protetoras. Então, a gente falou um pouquinho sobre a característica de cada pomada, cada tipo de pomada, suas vantagens e desvantagens, né? Outro produto que a gente conheceu nessa aula foi os cremes. E que os cremes, eles são lá emulsões, né? São emulsões que tem aquelas duas fases e eles podem ser mais hidrofílico ou mais lipofílico. Então, eles vão ser formados por duas fases, água e óleo. E essa água e óleo, ele vai ter essa consideração. Quanto mais água, 70% de água e 30% de óleo, ele vai ser mais hidrófilo. Quanto for mais óleo, vai ser mais lipólico. E por aí em diante. A gente falou também sobre essa característica dos cremes. Os géis ou as geleias, onde a gente aprendeu a técnica de produção de um gel, que é o gel de carbopol, né? Eles são constituídos por pequenas partículas inorgânicas em suspensão ou grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um líquido. Então, eu vou ter lá ou partículas pequenininhas que vão estar em suspensão ou partículas grandes que estão interpenetradas por líquidos que vão me dar aquela consistência gelatinosa, tá? Se vocês fizerem aí gelatina em casa, vocês podem ver que a gelatina é um pó, né? E quando ela em contato com o líquido, ela cria essa consistência aí gelatinosa. Então, ó, a gente viu também os ungüentos ou as pomadas resinadas, que são pomadas mais resistentes e que contêm a base uma resina. E essa resina, ela serve exatamente porque eu quero uma ação que não seja tão
pegajosa como a pomada, mas que me faça uma ação mais de filme mesmo, protetora superficial. E aí eu tenho os ungüentos, que é uma opção dentro da parte técnica para a utilização desses produtos. A gente viu que também tem os cataplasmas. Os cataplasmas são construídos por uma massa mole e úmida, com material sólido, podendo vincular substâncias medicamentosas. Os cataplasmas a gente vê em algumas culturas, como as culturas indígenas, sendo muito utilizado ainda. Então eles fazem aquela maceração de ervas, né, com a utilização do tal princípio ativo, colocam em um pano ou em folha de bananeira e faz aí, amarra no local. Aquilo ali é um cataplasma. Não tem toda a tecnologia da indústria, né, ou mesmo da parte técnica da manipulação, mas a técnica em si está sendo feita aí um cataplasma. Só para que a gente entenda um pouco sobre ele. A gente viu os emplásticos, tá? Que os emplásticos é uma base adesiva, que nessa base adesiva vai conter o princípio ativo, né, que vão ser atribuídos uma camada uniforme. Então, uniformemente, esse princípio ativo vai estar sendo utilizado aí na parte mais superficial. E o efeito dele, o material dele é sintético ou até mesmo natural. E a gente viu que existem diferenças de tipos de emplásticos. A gente conhece muito aqueles quando a gente está com torcicolo, né, que usa, mas tem outros também muito utilizados que a gente nem sabia que tinha o nome de emplásticos. Então, ó, o emplástico ele pode ser epidérmico, endodérmicos ou diadérmicos. E vamos lá, o epidérmico, que vai ter ação mais superficial, eles geralmente são antissépticos, tá? Então, dificilmente a gente vê formulações desse tipo, mas sim, existe emplásticos do tipo epidérmico. Os endodérmicos, que vão provocar um efeito mais sedativo, estimulante, astringente, que são aqueles para uma dorzinha e tal, a gente vai ter aí os endodérmicos. Os diadérmicos vão fazer uma ação mais sistêmica, porque eles vão estar mais profundo, chegando em outra camada, atingindo aí a parte da circulação. E eles podem ser também como forma de emplásticos ou forma de esparadrapo. Esparadrapo que a gente usa normal, no nosso dia a dia, aqueles curativozinhos que a gente coloca com princípio ativo, que é para poder estar sendo feito cicatrizante. Então, eles também são emplásticos em forma de esparadrapos, tá? Só para a gente entender um pouquinho sobre eles. E aí a gente fechou a aula de semissólidos e começou a tratar uma terceira classe de formas farmacêuticas, que foram as formas farmacêuticas sólidas, que a gente sabe que tem uma gama de produtos de sólidos, né? Hoje 80% do mercado são dessas substâncias, dessa apresentação farmacêutica, perdão, né? E que 90% do consumo são de comprimidos. Por isso que eu trouxe para vocês as formas farmacêuticas, em caso das sólidas, que a gente falou sobre elas que mais são utilizadas hoje no mercado. Então, comprimido, cápsula gelatinosa e dura e as drágeas, que são as mais utilizadas hoje no nosso dia a dia. Então, eu trouxe um pouquinho de cada uma para que vocês entendessem, conhecessem e soubessem diferenciar cada uma delas. Então, ó, a gente começou a falar dos comprimidos, né, e falando que ele pode conter um ou mais princípio ativo. São com o seu recipiente, lógico, lembrando que o recipiente ele é inerte, não vai estar alterando aí a ação do princípio ativo. São obtidos por compressão. Lógico, já chegaram até a me perguntar uma vez, professora, como é que faz um comprimido? Comprimido, compressão. Então, comprimido é feito à base de compressão e pode ter uma ranhura, que é aquela divisão, ou suco, que a gente chama, onde vai ser feito aí a divisão do comprimido com um equilíbrio da dose, tá? E existem vários tipos de comprimido, como a gente viu na nossa figura, pode ser comprido, pode ser quadrado, pode ser triangular. A indústria que vai estar aí produzindo de acordo com o seu formato, eles podem imprimir uma marca, a sua marca registrada no comprimido, podem imprimir uma numeração, não importa, tá? Contanto que eles tenham aí esse tipo de acabamento. Tem os não revestidos, que são aqueles que assim que você pega já solta um pozinho, você já consegue sentir o pozinho e muitas vezes deixa um sabor na boca. Os revestidos, que são adrágeos, que são aqueles que parecem uns M&Mzinhos, né, uns confeitinhos, que ele recebe um processamento de drageamento, que a gente fala já sobre as dragens, e o de liberações controladas, que a gente viu que existe N de liberações controladas, chegou a ver até uma tabela com siglas, né, que vários de produtos especíveis e outros que a gente vê que tem essa tecnologia aí de liberação que controla a dose durante um certo tipo de tempo. E a gente vê que também tem os tamponados, os efervescentes, sublinguais, mastigáveis, que esse não pode ser deglutido, tem que ser mastigado mesmo, porque a sua absorção vai ser na mucosa bucal. Tem o comprimido vaginal, existem vários tipos de comprimidos hoje no mercado,
tá? E as drágeas, a gente falou também sobre elas e viu que a drágea, na verdade, ela é um comprimido que levou um revestimento específico. Então, é uma forma sólida que vai apresentar um comprimido em seu núcleo e que recebeu um revestimento com substâncias como o que é o açúcar e o corante. E esse tratamento se chama drageamento, tá? E as substâncias usadas no drageamento geralmente são em forma de solução ou suspensão. Então, tem uma solução que geralmente é o meu xarope. Aí esse xarope eu vou usar para dragear aí o meu comprimido, onde vai receber essa camada protetora. E para que serve essa camada? Nós já falamos sobre ela também, que é justamente para proteger ou o princípio ativo do comprimido ou para proteger a mucosa do organismo do paciente que está aí tomando esse comprimido, depende do princípio ativo se ele causa ou não lesão naquela área. Então, ó, em um corte ao meio da dragem, a gente consegue ver que ela tem um núcleo, onde está o seu princípio ativo, né? A segunda camada, que é um revestimento gastro, e a camada, por último, que é uma camada que dá proteção, cor e às vezes até sabor. Existem umas dragas com sabor de chocolate ou menta, que vão estar dando aí toda essa produção para a forma farmacêutica sólida que faz uma drágea. A gente viu também as diferenças de cápsulas, que existem cápsulas moles e cápsulas duras, né? E que a cápsula é um invólucro, que ele pode ser duro ou mole, onde vai ter capacidade variada de acordo com a quantidade que eu vou estar utilizando de substância, de recipiente, eu vou estar mudando o tamanho da minha cápsula para os maiores ou menores, tá? E que normalmente é usado de uma só vez. Então aqui essa imagem foi justamente para a gente ver que existe diferenciação, de acordo com o volume, a gente consegue ver numerações diferentes, de tamanhos diferentes de cápsula, e essas cápsulas, a única observação importante que eu trouxe delas é que de forma algumas elas podem ser abertas para ingestão. Tá? Então não vai abrir a cápsula para tomar lá o pozinho que está dentro, porque se ele está lá dentro é justamente para proteger aí o seu organismo ou o próprio medicamento de uma oxidação ou de algum outro tipo de produto que vai estar inativando aquela substância. Tá? A gente viu que assim como os comprimidos também tem alterações técnicas que vão estar fazendo liberações controladas, as cápsulas também modificaram e faz cápsula com liberação modificada, que é a liberação controlada. Tá? Então, também pode ser duras ou moles, as duas formas também têm essa apresentação. O conteúdo, ou invólucro, ou ambos, contém adjuvantes que vão estar ajudando aí na preparação, né? E pode modificar a velocidade ou o local onde vai ser absorvido aí o fármaco. E aí eu trouxe a imagem de uma, né, só para que a gente conheça que ela também tem um orifício de saída. E esse orifício vai ser onde vai controlar, tá? Ele vai ter um sistema onde controla a saída daquela substância aos poucos, onde eu vou ter aí um período maior da substância no meu organismo devido a esse tipo de controle. São muito utilizados hoje para pacientes que são polimedicados, tem que fazer uso de mais de uma medicação e por vez, e aí eu diminuo pelo menos a quantidade de doses ao dia com esse sistema de medicação controlada, seja em cápsula, seja em comprimido. E aí a gente viu que a gente não tem só formas farmacêuticas sólidas, semissólidas ou líquidas. Aí eu trouxe para vocês como uma aula extra outras formas farmacêuticas que hoje a gente encontra muito no mercado, né? E que a gente não sabe classificar elas, que são as nossas formas especiais e as extemporâneas. E aí a Renatinha, ela veio trazer para a gente justamente o que são essas formas especiais, tá? Que são aquelas que não podem ser facilmente inseridas em um determinado grupo ou até mesmo ela vai estar em grupos diferentes. Então, como assim? Eu posso ter essa forma farmacêutica que ela tem uma base sólida, ou líquida, mas que ela não se classifica como líquido porque ela, no final, ela pode ter uma apresentação semissólida. Então, como ele vai se classificar em mais de um grupo ou não se classifica em grupo algum daqueles que a gente já estudou, eles são chamados de fórmulas farmacêuticas especiais. E nessa aula a gente também viu as diferenciadas e as extemporâneas, tá? Então, desse tipo de grupo de medicamentos são os aerossóis. Tá? Os aerossóis é uma suspensão de partículas líquidas ou sólidas de tamanho tão pequenos, tão ínfimos, que vão flutuar no ar através de gases. Então, a gente tem eles, os naturais, tá? Que é diretamente com um spray à base de um gás, onde está lá inserido as minhas partículas líquidas, sólidas e micros, ou através de um aparelho de nebulização, onde eu vou estar transformando o meu líquido em um aerossol de gás
que onde vai estar as partículas aí espalhadas por esse gás, que a gente chama de artificial, por conta disso. E eles são conhecidos como os nevoeiros não molhantes, porque eles são fumaça, mas que eles não causam aí, não tem um líquido nele. Ele faz aquela sensação de molhada, mas eles não são molhantes, eles não têm líquido, é apenas fumaça com partículas no ar nele. Já os sprays, eles são conhecidos como nevoeiros molhantes, porque sim, eles são líquido mesmo que ele está aí colocando para fora. Tá? Então, são semelhantes aos aerossóis e diferencia pelo tamanho da partícula. A partícula no spray é maior do que a partícula do aerossol. E aí você tem essa forma farmacêutica também, que não é uma forma farmacêutica líquida, mas que se enquadra próximo aí aos líquidos, mas que não tem a característica porque ela tem partículas diferenciadas, que pode ser líquida ou sólida, e aí não cabe nenhuma emulsão, nenhuma solução, e não tem como classificá-la. Por isso ela está como formulação especial. Outro tipo de medicamento que está dentro dessa classificação são as ampolas, aquelas ampolinhas que a gente usa para medicamento. E quando a gente fala ampola, a gente pensa logo no sistema parenteral, usar de forma parenteral essa substância que está na ampola. Mas lembrando que as ampolas são esses medicamentos que vão estar medicamento fechado, né, destinado para armazenar líquidos estéreis, para uso parenteral, cujo conteúdo é utilizado em uma única dose. Porém, essas ampolas, nós vimos que ela pode ser de aplicação via interal, oral ou até mesmo tópica. Então, hoje a gente tem toda a apresentação que ela for medicamento fechado, com líquido dentro, tá? E dose unitária, eu tenho uma ampola. Então, hoje a gente tem ampola capilar, tem ampola para pele, tem ampola para via oral, para tomar, ampola hepática, tem ampola para fazer uso parenteral, e aí sim, pode ser endovenoso ou intramuscular. Então, esses tipos de apresentações são conhecidos e também não conseguem se classificar dentro das outras classes, por isso que ela está dentro das especiais, tá? E as formas farmacêuticas diferenciadas. Essa foi a melhor aula, né? Dentro de todas as aulas, essa foi a melhor parte. Eu sei que muita gente ficou aí com água na boca, querendo fazer uso apenas dessas formas farmacêuticas aí. Então, as formas farmacêuticas elas vão ser determinadas de acordo com o paciente. Então, vai ser agradável o uso daquela classe de paciente. E aí eu tenho pirulitos, balas, chicletes, a gominha de mascar, o chocolate, que a gente viu que chega até 54% de cacau, sem açúcar, sem glúten, com um princípio ativo que vai estar me fazendo bem. Apesar que eu já cheguei a falar e vou repetir, chocolate é sempre terapêutico, né, gente? Então, o chocolate, a gente vai ter sempre essa estrutura terapêutica do chocolate, até porque ele libera substâncias que dão prazer no nosso organismo. Mas a gente pode estar, sim, utilizando ainda do chocolate para utilizar como meio de veículo de um princípio ativo para uma determinada ocasião. Então, também são formas farmacêuticas hoje muito utilizadas, principalmente na pediatria. A gente vê que usa muito esses tipos de formas farmacêuticas para de uso em geral. A gente viu como cada um é usado. Pirulito, quando eu quero fazer uma ação de absorção bucal, lógico que o paciente vai estar lá chupando pirulito, eu vou estar fazendo essa absorção. Quando eu quero fazer mais interna, eu uso um que possa fazer a deglutição. E a gente viu que é uma forma farmacêutica hoje, que são as diferenciadas, que são muito utilizadas. E nessa aula a gente já aprendeu aí a fazer nossas gominhas de colágeno, que é bom para a pele, bom para o cabelo, bom para a unha, bom para muita coisa aí em nosso organismo. E aí a gente já sai das formas farmacêuticas tradicionais, né, líquidas, sólidas e semissólidas, passando pelas extemporâneas, que até não trouxe aqui na revisão, mas lembrar que as extemporâneas são aquelas soluções que são diluídas em água para ser ingeridas, né, todas elas são extemporâneas, e também as nossas diferenciadas, que foi a alegria aí de todo mundo saber que pode comer um chocolate como um medicamento, né? E aí a gente começa a falar um pouco dos produtos de forma já elaborada, que estão hoje no mercado, que são muito utilizados, que também são formas farmacêuticas utilizadas, que se enquadram ou nas semissólidas, ou nas líquidas, ou até mesmo nas especiais. Que aí a gente tratou um pouco dos nossos cosméticos, né, que são tão utilizados e tão manipulados dentro da parte da farmacotécnica. E aí a gente começou a falar sobre cosméticos, nós falamos sobre bronzeadores, protetor solar, sobre cremes, loções hidratantes, né, creme de cabelo, shampoo, condicionador. Foram 2 aulas aí falando só sobre cosméticos e a gente vai dar uma revisada nelas só para a gente ficar já craque em tudo que a gente viu até agora. Então, ó, a Renatinha, ela já veio trazendo a definição de cosmético para a gente, né? Ela disse que os cosméticos são substâncias
ou misturas de formulações usadas para melhorar ou para proteger a aparência ou odor do corpo humano. E a palavra cosmético, gente, ela vem do grego e significa hábil em adornar, em tornar bonito, em tornar agradável, tá? Então, o cosmético ele já tem essa finalidade, tá? Tem cosmético também que é terapêutico, serve para a finalidade terapêutica, mas principalmente a finalidade do cosmético é de melhorar aí a aparência, de adornar mesmo, deixar mais agradável, tá? Por isso que ele já tem na sua origem, da sua palavra, essa função. Só que a gente viu que nem tudo são flores, né? Então, o cosmético, para entrar em contato com a pele do paciente, a mucosa, o cabelo, ele tem aí que passar por alguns testes, porque ele pode levar algum risco na sua utilização. E aí ele leva uma classificação quanto ao grau de risco, que pode ser grau 1 ou grau 2. E aí a gente conheceu e falou um pouco sobre eles. O grau 1 são os produtos que têm risco mínimo para acontecer no paciente ou no cliente da pessoa que está utilizando. Por isso que eles são de facilmente registro. E aí a gente tem hidratantes, cremes de massagem, shampoos, condicionadores, que são aí dessa classe do grau 1. Porém, existem alguns produtos de grau 2 que podem causar reações alérgicas. E aí esses, principalmente aqueles específicos para finalidades como adstringentes, antissépticos, esses como tem substâncias que podem agredir aí a mucosa, a pele, eles levam risco grau 2 e a gente conhece ele através dos seus ingredientes. E aí a gente falou um pouco sobre os cremes e loções e a diferença de um para o outro. Qual a diferença de um creme ou de uma loção? Tá? Então, cremes e loções, lembrar que eles são emulsões, né? Lembrar que eles são uma emulsão que é diferenciada, onde 70% das formulações são emulsificadas. E o que vai diferenciar o creme da loção é o seu aspecto. O aspecto mais maleável, de mais fácil aplicação, geralmente são as loções. E os cremes, eles são mais resistentes, mais pegajosos do que a loção, tem uma consistência mais firme, é o que diferencia o creme da loção. A gente viu também que tem os oil free, livres de óleo, que na verdade os cremes livres de óleo nada mais é do que géis opacos, branco, né? Porque não vai ter nenhuma oleosidade. Lembrar que a emulsão ela é feita à base de óleo e água. Se eu tiro o óleo e não vou ter mais, então, um creme realmente clássico como um creme emulsionado. E aí eu vou ter um gel, né? Que vai ser um gel branco, como a gente chama, não aquele gel transparente, mas sim um gel opaco, onde eu vou ter aquele meu creme lá livre de óleo. A gente falou também sobre isso na outra aula. E a gente viu algumas formulações que levam ao bronzeamento, né, fazer o bronzeado. Algumas são até estimuladoras, as que estão à base de DHA, porque o DHA vai se juntar à queratina da pele e vai aumentar o poder de coloração, porque existe um processo chamado de melanogênese, que vai produzir a melanogênese, isso é através do aumento da queratina, que vai estimular a produção da substância, e o DHA junto com ela vai fazer um aumento, aí, uma estimulação para isso. Então, a gente vê que tem cremes, loções e espumas, que tem essa apresentação de 2 a 5% dessa substância, que em contato com a pele vai estar estimulando aos queratócitos, tanto a produção de queratina como de melanina, para fazer aí a coloração da pele. A própria exposição ao sol, na verdade, já faz essa estimulação. Só que tem produtos que vão estar estimulando ainda mais aí essa formulação. Por isso que muita gente usa aqueles produtos quando vai fazer bronzeamento. Só lembrar que para bronzear, eu cheguei a falar, né, nessa aula, existe um certo risco, por isso que a gente tem que fazer uma proteção. E os filtros solares é a parte mais importante em relação à proteção, em relação ao bronzeamento. Às vezes a pessoa não quer passar o protetor achando que não vai bronzear. Vai sim, somente se você usar um produto estimulante. Use o produto estimulante, use o protetor solar por cima, porque o protetor, principalmente os que são à base de proteção, mesmo de barreira física, eles vão fazer o desvio aí dos raios, como a gente viu nessa aula. Alguns, como os filtros, eles vão deixar penetrar em pequena quantidade e aí você vai determinar o quanto você quer, tá? Nessa exposição solar. Lembrar que a exposição solar demais vai causar danos aí à nossa pele, às nossas células. E aí ter cuidado com isso. As apresentações deles são em géis, cremes ou loções.
E aí, já na aula seguinte, quando a gente falou de cosmético, a gente tratou um pouco de outros produtos também que são utilizados, como os shampoos, condicionadores, cremes de cabelo, né? Que a gente veio fechar toda essa parte dos cosméticos que são mais vendidos, mais utilizados no dia a dia. Então, ó, lembrar que os shampoos, eles são substâncias que têm surfactantes, ou seja, tensoativos, né? Que vão estar fazendo aí a modificação na estrutura do capilar para que possa ser feita a limpeza do cabelo. Então, para isso, eu vou usar um tensoativo que vai estar diminuindo essa tensão, mudando carga, mudando pH, tá? Abrindo cutículas para que eu possa retirar toda a sujidade que está lá no meu couro cabeludo, nos meus fios capilares, tá? Então, ele faz essa alteração. E que eu tenho 4 tipos de bases de shampoo. O shampoo anti-resíduo, que faz uma limpeza mais profunda, os transparentes, que faz uma limpeza mais profunda do que os perolados e os leitosos, mas não tanto quanto os anti-resíduos, e os leitosos e os perolados, que já têm um acondicionamento melhor, porque eles levam um pouco de hidratantes ou óleos, que vão estar repondo já de imediato aqueles produtos sem precisar do condicionador, tá? E o condicionador, como se ele é para fechar o nosso processo de limpeza capilar. Lembra que o shampoo, eu acabei de falar, por causa da sua substância tensoativa, né, surfactante, ele vai fazer uma desestruturação no cabelo. Vai modificar o pH de ácido para alcalino, vai modificar as cargas positivas para negativas, vai abrir lá as escamas capilares. E o cabelo in natura, o cabelo natural, ele tem um pH ácido, ele tem a sua carga positiva, ele tem uma proteção com uma camada lipídica, que tudo isso o shampoo vai retirar quando ele retirar junto à sujeira. Fora que ele também retira água do nosso cabelo, fazendo uma desidratação. E aí os condicionadores, eles vêm fazer uma reposição de tudo isso. Vai selar nossas cutículas, vai fazer com que ocorra uma proteção, porque ele vai devolver essa oleosidade natural do cabelo, vai equilibrar tanto o pH como a carga do nosso cabelo e vai fazer com que ele fique mais sedoso, mais brilhoso e dê vida novamente àquele cabelo que estava seco, opaco, devido ao uso do shampoo. Por isso que nessa aula a gente falou um pouco sobre isso, né? O que você vai escolher para o seu tratamento, para que ocorra aí esse equilíbrio, tá? E aí lembrar que ele vai fazer exatamente esse tipo de mecanismo, acidificar, restaurar a carga, repor a oleosidade, selar as camadas e daí restaurar as condições normais do cabelo, fazendo com que ocorra naturalmente uma proteção, certo? E para diferenciar, eu trouxe essa imagem, que eu tinha trazido já na última aula também, e ele vai trazer exatamente a diferença de um cabelo só com shampoo e um cabelo com condicionador. Ele vai fazer justamente isso, acondicionar mesmo, deixar tudo de volta no lugar. É isso que a função principal do condicionador. Então é importante o uso dos dois, o equilíbrio dos dois, para que seja feita a limpeza realmente necessária e aí o acondicionamento do cabelo que volta a restaurar as condições normais. Só que além desses 2 produtos, nós falamos de alguns outros produtos que também são utilizados no cabelo, como os cremes capilares, que têm aí funções diversas, que são utilizados após a lavagem do cabelo. Pode ser usado com ou sem o condicionador, mas sempre tem que ser usado após o cabelo limpo, tá? Então, é um produto utilizado após o banho, ou seja, após a lavagem do cabelo, e tem a finalidade de hidratar e nutrir os cabelos. Sua principal função é repor a água e a umidade dos fios. Lembra que eu falei que quando a gente usa o shampoo, ele faz um tipo de agressão, né, retirando a oleosidade do cabelo e a água do cabelo, e justamente esse creme ele vai fazer isso, devolvendo aí a maciez e o brilho natural que o cabelo tem. Muitas vezes a gente precisa dessa reposição porque não só para um tipo, mas vários tipos. Então, ó, o creme ele pode ser hidratação, para nutrição e para reconstrução, como a gente falou. Então, a gente viu que tinha vários tipos de creme. Cremes à base de queratina, que são reconstrutoras, todos que são à base de proteínas são reconstrutoras. Creme de nutrição, onde eu vou estar utilizando óleos aí para repor a nutrição da oleosidade lipídica do nosso cabelo. Hidratação, onde vai estar repondo somente a umidade e a água, tá? Levando esse condicionamento, prendendo aí o nosso cabelo. Então, dependendo da situação, tá? Eu vou estar utilizando um desses tipos de cremes, que pode ser creme sem enxágue ou aquelas máscaras que a gente utiliza para fazer enxágue. Não pode estar utilizando todos os dias. Isso é um cronograma que você vai estar fazendo com a utilização desses produtos. Só lembrar que quando você faz o uso de um shampoo, que ele vai modificar toda a sua estrutura, você vai ter que fazer o uso ou do condicionador ou de um creme capilar desse, se for de enxágue, né? Se for sem enxágue, tem sim que fazer o condicionador junto.
para que possa ter esse equilíbrio no cabelo e aí diminuir a opacidade, quebra, queda e ter um cabelo saudável e bonito. E aí a gente fechou, né, nossas aulas com essas explicações, onde a gente viu desde os conceitos básicos do que é um fármaco, do que é um medicamento, de onde está essa regulamentação para manipulação, tá? Toda essa parte básica de estrutural, as matérias-primas que são utilizadas dentro da manipulação para medicamento, para cosméticos, né? Até mesmo como conservantes de alimentos. Alguns desses produtos, matérias-primas que a gente mais utiliza, a gente falou sobre eles, né? A gente falou sobre as formas farmacêuticas tradicionais, sólidos, líquidos e semissólidos, e aí eu trouxe os que mais apresentam hoje no mercado farmacêutico, como os comprimidos, os xaropes, né, as dráseas, algumas formulações semissólidas, pomadas, cremes, e aí a gente entrou em outras formas especiais que eu trouxe para vocês, que não estavam nas formas específicas, semissólidas, líquidas e sólidas, mas que também são apresentações muito conhecidas hoje no nosso mercado de trabalho. Então a gente vê que existem vários tipos de aquelas outras apresentações, aerossóis, sprays, ampolas, adesivos, emplastros, que são formulações que vão estar sendo utilizadas, as diferenciadas, que são uma delícia, não só falar, mas também utilizar esse tipo de formulação, né? As extemporâneas, a gente passeou aí pelos cosméticos, onde tem todos os produtos básicos que a gente viu lá nas matérias-primas e que são utilizados no nosso dia a dia. Então com essa aula a gente conseguiu fazer uma revisão de todas essas aulas juntas, quando a gente conseguiu compilar esses conhecimentos. E eu espero que vocês tenham aproveitado não só essa aula, mas como todo o curso, tá? Então, façam o trabalho de vocês com calma, as questões para vocês resolverem também estão todas dentro do conteúdo, o material vai ficar disponível para vocês, assim como as aulas, e eu espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu aproveitei aqui, essa parte de disciplina de farmacotécnica, tá? Então, um abraço para vocês, até uma próxima oportunidade, até uma próxima disciplina. Até mais!